E concedemos a palavra ao deputado Paulo Rubens Santiago. Logo a seguir, o deputado Gastão Vieira. Senhor presidente, eu também quero registrar minha satisfação em receber aqui hoje na comissão o senador Cristóvão Buarque, por tudo que já disse o líder do meu partido, o deputado Brizola Neto, e também por ser pernambucano. E nos honrar integrando essa legião de pernambucanos e de nordestinos que não só orgulham o nosso estado, a nossa região e o país, mas que se tornaram referência para o mundo. Eu tenho, nos últimos dias, me dedicado muito a acompanhar os preparativos para o colóquio internacional Paulo Freire, que vai acontecer em setembro no Recife, e quero aqui, já que a matéria se refere à formação de professores, quero aqui registrar, senhor presidente, a inauguração pela Prefeitura do Recife, gestão do prefeito João da Costa, do Centro de Formação Paulo Freire, para a formação de professores, localizado no bairro da Madalena, na capital do estado, uma estrutura arrojada, que certamente vai interferir positivamente na capacitação e no estímulo ao processo de reflexão por parte dos docentes sobre o desempenho das escolas. Essa iniciativa é fundamental e ela se soma às outras iniciativas que nós estamos construindo ao longo desse processo de redemocratização. Durante o processo de discussão do Plano Nacional de Educação, esta comissão, presidida pela deputada Maria do Rosário, procurou a sociedade brasileira, realizou diversos fóruns regionais. Nós tivemos a honra de assumir a responsabilidade pelo debate na cidade de Natal, na cidade de Palmas, no estado de Tocantins. Também participamos da mesa de debate no Rio de Janeiro, através da teleconferência que foi realizada. E vimos que o Brasil pode avançar e deve avançar muito mais na educação. Nós construímos uma Constituição extremamente clara em relação à responsabilidade, os princípios e diretrizes. Aprovamos uma lei de diretrizes e bases da educação, 2 emendas constitucionais, um plano nacional de educação. Vamos partir na próxima legislatura, no próximo mandato dos poderes de Estado, para um novo plano nacional de educação. Mas os nossos indicadores ainda nos assemelham a países em situações muito mais precárias. Sobretudo num país que elevou de forma tão agressiva a sua carga tributária, extraindo da sociedade e não devolvendo à sociedade de forma adequada os meios para a promoção da educação pública de qualidade, da saúde pública, da segurança, enfim, da integração da maioria da população aos direitos humanos, aos direitos sociais. Eu quero aqui aplaudir a iniciativa do senador Cristóvão. Nós certamente vamos começar a colher resistências e reações adversas de governadores, de prefeitos, que de pronto vão apresentar planilhas preparadas pelos secretários de Fazenda, pelos secretários municipais de Finanças, mas eles não apresentam a planilha dos custos da repetência, da evasão, da distorção e da série, do abandono da escola. Eu dizia antes, senador, do esforço de última hora que os governos de Estado estão tendo que fazer com os planos estaduais de enfrentamento ao crack. Nós estamos numa situação de calamidade pública, uma situação violentíssima, atingindo sobretudo a infância e a juventude brasileira no consumo do crack. Então os governos estão agora com as mãos na cabeça, tendo que correr atrás do prejuízo, que foi o baixo comprometimento do orçamento público brasileiro com o financiamento da educação integral. E os números que foram revelados recentemente pelo IDEB, com algumas melhoras, algumas pequenas, mostram que a situação é muito mais grave em relação ao ensino médio, porque os números foram aferidos para uma população que está na escola no ensino médio, que é menor do que a população que está fora da escola. Então, isso enseja a conjugação de esforços, e um desses esforços consentâneo com os artigos 12, 13, 15 da LDB, que falam do projeto pedagógico, do papel do docente na elaboração do projeto pedagógico, da participação da comunidade escolar na elaboração do projeto pedagógico. Não se elabora projeto pedagógico só com percentual de carga horária para preparar a prova. Isso é muito pouco. É necessário um distanciamento, como dizia Paulo Freire, da realidade, para pensar quais são as engrenagens internas e externas à vida escolar que interferem no desempenho da escola. Por isso é essencial que nós construamos a aprovação dessa iniciativa, sejamos capazes de convencer governadores e prefeitos da importância estratégica e cobrar deles, porque os jornais de todo o Brasil publicaram há 15 dias que a grande maioria dos municípios brasileiros sequer construiu planos municipais de educação. Se não tem plano, não tem diagnóstico. Se não tem diagnóstico, não tem meta. Se não tem meta, não dimensiona o quantitativo de recursos a serem aplicados.
Infelizmente, esse período agora, em que Pernambuco e Alagoas sofreram com as enchentes, os municípios atingidos são exatamente os municípios da Zona da Mata, da região mais pobre, da região de maior precariedade nos indicadores de educação e saúde. Então, eu quero aplaudir a iniciativa do senador, dizer que nós vamos construir aqui uma força-tarefa, não só para aprovar nessa comissão, mas para criar uma capacidade de mobilização para convencer o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, o CONAFAZ, as Secretarias Municipais de Finanças, para que assumam com os governadores os mecanismos de sustentação dessa proposta. As consequências de nós assegurarmos nas redes, a cada 7 anos, um distanciamento com o suporte para que o profissional da educação possa refletir sua prática pedagógica, pensar o desempenho da escola, pensar o envolvimento da comunidade escolar, são inestimáveis e a população brasileira vai agradecer o pagamento de mais essa dívida social secular, porque, como diz a querida Tânia Bacelar, as elites brasileiras em pleno século XXI ainda não se deram conta da necessidade da revolução educacional que esse país não fez. Portanto, nosso aplauso ao conterrâneo e companheiro senador Cristóvão Buarque. Com a palavra o deputado Gastão Vieira.